Recebendo aqui nos Estúdios da Cultura o Eduardo Nau, nosso secretário de Obras, para uma conversa para entender esse início de ano já, esse mutirão que a Prefeitura está empenhada em realizar agora com a equipe completa para começar a dar conta, né, da demanda grande que tem aí nessa área. Muito bom dia, Nau. Bom dia a todos do estúdio, bom dia a todos os ouvintes. Muito bem, então, Nau, já chegando, como é que é? O setor de obras é isso aí, chegando e a população realmente tem aí as suas demandas, suas necessidades, mas a Prefeitura, então, agora, a partir de segunda-feira, com a equipe completa e com esse cronograma, de um plano de ação, um cronograma para colocar em ordem essa situação. Sim, hoje é exatamente 20 dias, né, da nossa gestão, então a gente começou dia 2, hoje 22. A gente está trabalhando com praticamente o mesmo número de pessoas que estavam na gestão passada, né? Então a gente, na chamada pública, vem chamando as pessoas que já estavam trabalhando no ano passado, e essa semana a gente está já começando a ter um corpo dentro dos times, né? Então, pessoal de limpeza e conservação, pessoal de roçada, pessoal que vai cuidar das obras, né? Das pavimentações que estão em andamento, e também o de manutenção. E a gente sabe que o volume está muito grande, principalmente roçadas tanto urbanas quanto das nossas estradas, né, no interior, e muita coisa para ser consertada na cidade, de infiltrações, né? Então, isso é o foco que a gente está dando agora, para a gente tentar solucionar o maior número possível de problemas, e depois a gente começar a focar num planejamento, né, por bairros, né, para a gente ter isso fazer bem... a manutenção depois. A manutenção. E a ideia nossa é não fazer e fazer bem feito. Aquilo não pode voltar a acontecer, porque senão a gente tem que tirar uma equipe de novo, fazer retrabalho, gastar dinheiro. Então o foco é a gente usar o material correto e fazer certo da primeira vez. Muito bem, isso quando se trata aí de alguma situação de obra, né, envolvendo obra. E tem aquela situação de manutenção, que é limpeza, que é roçada, que é patrulhamento, e isso aí tem que ter um cronograma também. Com certeza, porque existe um tempo de vida útil, né? Principalmente o patrulhamento, vamos falar. Então isso de vez em quando tem que ser refeito. Então esse cronograma, tempo de duração, claro, interfere muito tempo, né? Chove mais, chove menos. Às vezes aí precisa, o tempo é menor porque choveu e gerou mais buraco, e precisa ir antes do que estava até no planejamento. Isso, e até a gente já está começando a tirar dados, informações disso. Quanto tempo a gente leva para fazer, para montar esse cronograma. Então um exemplo disso, a gente tem para cuidar dos jardins, né, e que são os nossos trevos, as rotatórias, são 170 que a gente tem que cuidar, manter limpo, né? As flores vivas, né? Não deixar morrer. Então, esse é o que a gente está começando a levantar também com as outras áreas, né? Uma situação aí que é recorrente, e que foi recorrente, e que até teve uma manifestação aqui de um ouvinte, que é das nossas tifas lá na MUD. Eu até vou verificar aqui quais são especificamente, que o ouvinte colocou aqui, para que seja dada, ele diz assim, para que de repente seja dada uma atenção e que não fiquem esquecidas como ficaram aí. Diz aqui a MUD Central, MUD Alta e todas as tifas lá, Tifa Krieger, Tifa Kriser, Tifa Ruttmann, né, para que esse ouvinte aqui, que é o Marcos Hugo Hansen, que mora lá e que passa por lá sempre, né, fazendo esse pedido, olha, pede para o secretário de obras para não esquecer da gente aqui, como tem acontecido. Sim, com certeza, a máquina estando lá, ela vai fazer o bairro todo, né, então assim que a gente foca para que o trabalho seja feito rápido, então não ficar deslocando, ter a logística, né, para a gente poder fazer. Então outras estradas como o Cedrinho, tiroleses, a gente já passou, os moradores estão gostando do trabalho, a gente está usando um macadame de boa qualidade para que aquilo dure mais tempo, né? Muito bem, então o que já, você já entrou aí no assunto, mas o que já está sendo executado essa semana? Onde é que as equipes estão mais focadas, Eduardo? Então a gente está focado na parte do interior, que são roçadas e patrulhamento lá na Tiroleses e na Tifa, no Rio Fortuna, desculpa, Rio Fortuna, a gente está atuando lá essa semana.
também na Mood a gente já começou durante essa semana. E obras, a gente está focando na Rua Santa Catarina já desde o dia 12, para a gente começar e terminar essa obra, né? E aí... O que está sendo feito lá na Rua Santa Catarina nesse momento? Da parte do obras é agora toda a tubulação, bocas de lobo e o material que vai ser usado nas calçadas, né? Então, para que a gente deixe pronto para a empreiteira vir e já começar o serviço dela, que é daí fazer os meio-fios e depois a parte da pista mesmo, né? Muito bem. E a gente conversava também, Eduardo, aqui sobre uma situação que são os terrenos em que os proprietários não cuidam da parte de roçada, deixam um terreno aí com mato, especialmente, não vamos falar mais do interior, né? Mas vamos falar das regiões mais centrais, mais populosas, as regiões residenciais e comerciais aqui da nossa cidade, em que os terrenos ficam abandonados, o mato tomando conta, os passeios públicos, as calçadas também, ou com mato ou com buraco, e existe uma legislação aí na prefeitura, mas que até agora ela não foi exigida e cumprida por parte dos proprietários, porque também não houve exigência por parte da prefeitura. E você me falava aí, então, que a partir da sua gestão você pretende pegar mais em cima nessa questão da responsabilização dos proprietários. Uhum. A manutenção das vias, sim, é responsabilidade da Secretaria de Obras, né? Então a gente cuidar dos meus fios, tirar mato, tirar sujeira, né? E as calçadas, sim, é responsabilidade do proprietário. Então, conforme a gente for colocando o cronograma e a gente fazendo a manutenção dos meio-fios, né, dos capins que estão ali, a gente já vai começar a levantar as calçadas que estão com problemas para a gente poder conversar com os moradores, né? Os proprietários. Uma primeira conversa, tentando certamente sempre uma negociação, mas caso não haja uma ação do proprietário, no sentido de fazer aquilo que é de sua responsabilidade, a prefeitura pode agir de forma mais enérgica, no sentido até de aplicar as sanções previstas. Sim, isso a gente tem que ir atrás para ver quais são, né? Confesso que eu não estou inteirado realmente nas leis todas, né? Mas é algo que a gente tá planejando fazer, sim. É importante, né? É importante que a gente tenha a legislação do município aí sendo cobrada, e cobrada de todos, né? Não pode cobrar de um e não cobrar de outro, enfim. E Nau, como é que, na sua primeira avaliação, agora já com 20 dias, ali podendo avaliar a estrutura, a equipe, a parte de estrutura, de equipamento e maquinário, está toda à disposição? Vocês estão, supre a necessidade que o município tem hoje? Hoje os equipamentos pesados a gente está conseguindo suprir, né? Então a gente está fazendo algumas modificações lá dentro, evitar que a gente pare os equipamentos só quando ele quebre, né? Então a gente está fazendo as manutenções preventivas, está começando a colocar um plano, né? Dentro da nossa manutenção. Então, devido às trocas de óleos, de filtros, as coisas básicas, né? Que realmente elas não tinham controle e não estavam sendo feitas. Equipamentos básicos, ferramentas que se usam no dia a dia, né, como roçadeiras, né, basicamente sucateadas. Então a gente essa semana já fez ordens de compras para fazer uma substituição e ter um controle melhor disso. Então, para a gente não gastar o dinheiro à toa, né? Muito bem, então também está sendo feita aí uma revisão. Enfim, a gente sabe, né, pessoal, que você que está acompanhando a gente por aqui, você sabe que chega uma nova gestão, uma nova, não é exatamente nova equipe, como o Eduardo estava comentando, está chamando, basicamente ficou a mesma equipe para operar ali o setor de obras, mas, né, toda essa revisão, todo esse planejamento que tem que ser feito, ele precisa ser feito também. Logicamente que as prioridades precisam ser atendidas, na medida em que vai planejando também, as prioridades precisam ser atendidas, mas tem esse tempo aí para você buscar, entender como é que está a situação e fazer essas manutenções, essas adequações que são necessárias. Então, desculpei, mas o bichinho do né, pegou aqui. Mas tudo bem, Nau.
Então, as prioridades que vocês estão dando nesse momento são prioridades ligadas aí à questão do patrulhamento e das roçadas, porque essas são as principais reclamações que a gente tem. Obviamente que de ruas que não tem calçamento, enfim, e dessas ruas também mais do interior que precisam dessa manutenção. Então, essas prioridades estão sendo focadas por você. Sim, essas estão sendo focadas. Então, para a gente deixar Timbó bonita, né? É o cartão de visita nosso, né? É a cidade, então a gente tem que deixar ela o mais bonita possível. Muito bem, segura, né? E segura, acho que isso é o... E logicamente, né, os nossos parques aí também precisam de manutenção, e óbvio que é a equipe de vocês aí que faz toda essa manutenção. Então é isso, gente, nós temos essa conversa aí com o secretário de obras do nosso município, Eduardo Nau, para entender um pouco desse cronograma que começa agora com a equipe montada, a equipe basicamente estruturada aí a partir dessa segunda-feira. Então, nós precisamos entender todo esse processo que está acontecendo. Existe já o trabalho sendo executado, e na medida que esse trabalho for executado, certamente as demandas aí vão sendo atendidas. Obviamente que o nosso espaço de boca no trombone permanece ativo e a gente vai encaminhando todas as demandas aqui para o Eduardo, que sempre já se colocou à disposição e certamente vai sempre fazer o melhor possível, né, para atender todas as demandas que a comunidade tem. Mas nesse momento, logicamente que é um momento de adaptação e também de planejamento e de execução de um grande volume, né? Esse é o problema, de ordenamento e de um grande volume de problemas que estão sendo resolvidos e que não dá para resolver tudo de uma vez só. Eduardo, quero agradecer a sua participação e sempre deixar, né, os microfones da Rádio Cultura aqui à disposição, e certamente a gente vai conversando aí no decorrer da nossa programação sempre que surgir alguma necessidade, alguma demanda que seja relevante aqui para a nossa comunidade. Com certeza, e novidades também, né? Exatamente.